seguindo, tá? Tivemos um probleminha aí na gravação, mas vamos dar continuidade, tá? Isso acontece, vai acontecer outras vezes ainda, não tenha dúvida quanto a isso. Bom, estava comentando com vocês então que na tentativa perfeita o agente realiza todos os atos de execução, né? E ele não consegue chegar à quarta fase do iter criminis, a consumação, em decorrência aí de uma circunstância alheia à vontade dele, agente. E aí eu finalizei com um exemplo, retomando, tá, que é aquele que eu já tinha mencionado. O indivíduo vai lá, realiza lá todos os disparos que ele tem à sua disposição, efetua lá mais alguns pisões na cabeça da vítima, atira a arma e se afasta. Tá? Passa uma outra pessoa, leva ele até o hospital, socorre e não há a morte dessa pessoa. Portanto, ele não conseguiu, por circunstância alheia à vontade dele, atingir aí a consumação, que era o seu intento, o seu dolo, a sua vontade naquele fato concreto. Tá? Isso está lá no artigo 14, inciso 2, redução da pena de 1 a 2/3, porque trata-se aí de uma tentativa de homicídio, no exemplo que nós estamos tratando aqui. E no arrependimento eficaz, como isso se processa, como isso ocorre? É muito semelhante, é muito parecido uma coisa com a outra, tá? No arrependimento eficaz, o agente também encontra-se na terceira fase do iter criminis, ou seja, nos atos de execução, tá? O que difere o arrependimento eficaz da tentativa perfeita é que no arrependimento eficaz, na fase de execução, após ele realizar todos os atos que ele tem à sua disposição, ele mesmo, por vontade própria, tá, evita o resultado. Então, no exemplo que eu acabei de mencionar para vocês, e tomando ele como referência também para o arrependimento eficaz, é aquela situação em que o indivíduo realiza todos os disparos que ele tem à sua disposição, ele vai lá dar mais 2 pisões na cabeça do indivíduo, atira, joga a arma na cabeça dela e em seguida, ao invés, como eu mencionei na tentativa dele se afastar e um terceiro passar lá, da sorte de um terceiro passar lá, no exemplo específico que nós estamos analisando de socorrer, ele próprio, o agente que realizou esses atos de execução, é que vai realizar a partir de então uma outra conduta, agora no sentido de evitar o resultado. Ele próprio vai apanhar a vítima, ele próprio leva a vítima até o pronto-socorro e salva a vida dessa vítima, ok? É óbvio que tomando como referência esse exemplo que nós estamos trabalhando aqui, tá? Mas você pode pensar essa mesma situação para qualquer outro crime. Tranquilo? Esse é o arrependimento eficaz. E no arrependimento eficaz, ao contrário da tentativa, o agente só vai responder pelos atos anteriormente praticados, somente pelos atos anteriormente praticados conforme disposição do legislador lá no artigo 15º do Código Penal. Ou seja, nessa hipótese que eu acabei de usar como exemplo, se eu for a situação de arrependimento eficaz, ele vai responder por uma lesão corporal. Se ele não atingiu o indivíduo, ele vai responder por um disparo de arma de fogo, dependendo do local em que ele está, ou por um porte ilegal de arma de fogo, ou seja, por qualquer outro crime que antecede ao início de execução, ou até mesmo durante a execução, mas não aquele da tentativa especificamente. Por isso a diferença com a tentativa do artigo 14, inciso 2. Se não houvesse a necessidade dessa diferença, e do legislador impor aí um benefício maior ao indivíduo que encontra-se em situação de arrependimento eficaz, não haveria necessidade do artigo 15º, né? Todas essas hipóteses estariam solucionadas lá pelo 14º do Código Penal, tá bom? Por isso, a diferença, ou seja, a consequência jurídica da tentativa é uma, a consequência jurídica do arrependimento eficaz é outra, totalmente distinta, tá bom? Tranquilo isso? Entenderam em relação ao arrependimento eficaz? Vamos para a desistência voluntária. A desistência voluntária, conforme eu mencionei, ela é compatível, mas não é idêntica, tá, à tentativa agora imperfeita.
Lembram-se da tentativa imperfeita lá no semestre anterior? Na tentativa imperfeita, o que acontece? O agente na tentativa imperfeita, o agente está realizando os atos de execução, ele ainda tem atos de execução à sua disposição, mas ele não consegue dar prosseguimento a esses atos de execução por uma circunstância alheia à vontade daquele indivíduo, tá? Isso é tentativa imperfeita, ok? Na tentativa perfeita, que nós acabamos de mencionar há pouco, que ela é compatível com o arrependimento eficaz, também ela é conhecida como crime falho, tá bom? Agora, na tentativa imperfeita, significa o seguinte, tomando como referência aquele mesmo exemplo para vocês acompanharem o raciocínio e ficar fácil o entendimento da matéria e a distinção entre um tema e outro. Então, imagine que o indivíduo está lá com uma arma, tá? Devidamente municiada, ele efetua um disparo, 2 disparos, 3 disparos, tentativa imperfeita. Ele ainda tem à sua disposição o 4º disparo, o 5º, o 6º. Ele ainda tem à sua disposição os 2 pisões na cabeça da vítima. Ele ainda tem à sua disposição o arremesso da arma, do própria arma, contra a cabeça da vítima. Só que ele não consegue realizar esses demais atos de execução que ele ainda tem à sua disposição por uma circunstância alheia à vontade dele. Ou seja, imaginem vocês a seguinte situação. A hora que ele acabou de efetuar o 3º disparo, vem um indivíduo qualquer por trás dele, o joga no chão, torce-lhe o braço e retira-lhe a arma de fogo. Essa é a circunstância alheia à vontade do agente. Ele queria ter continuado, mas ele não conseguiu em decorrência desta circunstância que ele não esperava que fosse acontecer. Então a intenção dele é chegar à consumação, é o dolo, mas ele não consegue atingir o dolo em decorrência dessa circunstância. Significa o seguinte, se não houvesse essas circunstâncias, tanto na tentativa perfeita como na tentativa imperfeita, provavelmente o resultado ocorreria. Certamente o resultado ocorreria. Ou seja, o resultado foi impedido não pela vontade do agente, mas por uma vontade externa, alheia. Aí sim, estamos diante de uma tentativa, seja ela perfeita, seja ela imperfeita. Na perfeita ele realiza todos os atos de execução. Na imperfeita ele ainda tem atos de execução a serem realizados, mas ele não consegue continuar realizando-os. Isso é tentativa imperfeita. Ela é compatível com a desistência voluntária descrita pelo legislador na primeira parte do artigo 15º do Código Penal. Então veja, na desistência voluntária, o agente voluntariamente deixa de realizar outros atos de execução que ele ainda podia implementar, ele ainda podia continuar praticando, tá? Ele poderia efetuar outros. Entretanto, na desistência voluntária, ele próprio se omite quanto aos demais atos que ele ainda tem à sua disposição. Ele próprio, por vontade dele ou por uma orientação que ele tenha recebido, não importa, mas vamos imaginar que ele próprio acaba desistindo de continuar a prática dos atos de execução que ele tem à sua disposição. Vamos tomar o mesmo exemplo como referência para que vocês possam entender isso. Então, leva-se em conta aquela hipótese. Eu estou lá com a minha arma carregadinha, tá? Municiada, 6 cápsulas intactas, eu deparo com a minha vítima, eu efetuo um disparo, 2 disparos, 3 disparos, e eu ainda tenho à minha disposição o 4º, o 5º, o 6º, eu ainda tenho à minha disposição os 2 pisões, eu ainda tenho à minha disposição o arremesso da arma contra a cabeça dele. E eu estou numa situação em que não tem nenhuma circunstância alheia interferindo. Eu estou livre para continuar realizando os demais atos de execução. Mas aí eu decido parar. Eu digo, que besteira que eu estou fazendo, para que eu vou fazer isso? Aí eu interrompo os atos de execução e me afasto, podendo continuar. Nesta situação, eu estou diante de uma desistência voluntária. Artigo 15º do Código Penal. A consequência jurídica deste comportamento é idêntica à do arrependimento eficaz.
ela vem também lá no finalzinho do artigo 15º do Código Penal. Ele só vai responder pelos atos anteriormente praticados. Se ele alvejou a vítima, lesão corporal. Se ele não chegou a alvejar a vítima, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, enfim. Qualquer outro crime precedente, portanto, com uma penalidade bastante inferior à tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Por isso que o benefício do artigo 15º é maior, é mais relevante ao agente do que aquele determinado lá no 14º do Código Penal. Tranquilo isso, pessoal? Entenderam a diferença da desistência voluntária e do arrependimento eficaz e a distinção entre esses dois institutos do artigo 15º do Código Penal com a tentativa, que está lá no artigo 14º, inciso 2, mas ainda assim vamos passar mais alguma diferencinha aí para vocês quanto a este fato, quanto a esta situação. Vou mostrar para vocês um gráfico que vocês vão poder fazer análise dele de forma bem tranquila. Então imagine o seguinte, monta um gráfico aí e coloca de um lado a tentativa, do outro lado a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Do lado da tentativa você coloca artigo 14, inciso 2, tá? Do outro lado você coloca aí artigo 15 do Código Penal. Você vai verificar, fazendo a comparação entre esses institutos, separando a tentativa da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, você vai verificar que os dois institutos, ou seja, a tentativa mais a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, todos eles, o agente precisa chegar na terceira fase do iter crimes. Em todos eles há início de execução. Até aí são iguaizinhos. Tá? Em todos esses institutos, tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente não consegue chegar à quarta e última fase do iter crimes, ou seja, não há consumação. Em nenhum deles não há consumação. Igualzinho até aqui, todos esses institutos. Tranquilo? Começa agora a diferença. Tá? Qual é a terceira situação desses institutos? Na tentativa, a consumação só não acontece por circunstância alheia à vontade do agente. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a consumação não acontece por ato próprio. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. A outra diferença, na tentativa, o indivíduo, o agente, terá direito a uma redução da pena de 1 a 2/3. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele só vai, não se pune a tentativa, ele só vai responder pelos atos anteriormente praticados. Tá bom? Tranquilo? Gravem essa seguinte observaçãozinha que eu vou passar para vocês. Na tentativa, o agente quer, mas não pode. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente pode, mas não quer mais. Entenderam isso? Vamos explicar isso para vocês, para ficar bem claro isso. Veja, na tentativa, o agente quer. Quer o quê? O agente quer chegar à quarta e última fase do iter crimes. O agente quer a consumação. Mas ele não pode chegar à consumação. Por que ele não pode chegar à consumação? Por circunstância alheia à vontade dele. Então memorize isso. Na tentativa, o agente quer, mas não pode. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente pode, mas não quer mais. Então veja, o que significa o agente pode, mas não quer mais? Significa que o agente pode chegar à consumação. Lembram-se o que eu falei agora há pouco? Ele está livre, não tem nenhuma circunstância o impedindo. Ele pode efetuar todos os disparos, deixar a vítima lá sangrando se ela ainda não morreu. Se ela ainda não morreu, ela vai morrer em breve. Tá? Que não haverá dúvida nenhuma quanto ao resultado, quanto à consumação. Na desistência voluntária, não tem ninguém o impedindo, ele pode continuar realizando os demais atos de execução que ele tem à sua disposição. Só que, iniciados os atos de execução, ele não quer mais prosseguir. Essa é a diferença. Então, na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente pode,
mas não quer mais. Significa que ele pode chegar à consumação, ele pode continuar praticando os atos de execução, mas ele não quer mais fazê-lo. Ele desistiu de fazê-lo, ou ele já fez e se arrependeu e realizou uma outra conduta que impediu a ocorrência do resultado, impediu a consumação. Perfeito isso? Tranquilo? Para finalizar, lembrem-se, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, 2 requisitos são imprescindíveis. Qual é o primeiro? Voluntariedade. Fica claro, né, na hora que você lê o artigo 15 do Código Penal. O primeiro deles é a voluntariedade, ou seja, a desistência ou arrependimento se dá por vontade do agente. Tá? É fundamental, tá, que a não consumação decorra desse ato voluntário. É ele que faz a distinção da tentativa. Ou seja, de uma decisão consciente do agente, do autor, no sentido de não perseguir a consumação, evitando, portanto, que essa consumação ocorra. Mas quem evita é uma circunstância alheia à vontade dele? Não, é ele próprio. Por isso que esse requisito é importantíssimo, o da voluntariedade. Cuidado, tá? O legislador não utiliza-se de termos, palavras, expressões inúteis. Ele inseriu na formação do artigo 15º do Código Penal voluntariedade e não espontaneidade. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Na espontaneidade, pessoal, a iniciativa teria que partir do próprio sujeito, do próprio agente. Mas o legislador diz, pode partir do próprio agente. E às vezes isso acontece, mas nada impede de partir de um pedido de terceiro, de uma recomendação de um terceiro, de uma orientação de um terceiro. Ainda assim ele terá direito ao benefício da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, porque o legislador não usou espontaneidade, ele usou voluntariedade, que é um termo um pouquinho mais abrangente do que a espontaneidade, tá? Então vocês vão questionar assim, professor, e se foi por ato próprio dele? Foi espontâneo. Se foi espontâneo, cabe, porque a espontaneidade é uma exigência maior, tá? Portanto, se ele exigiu uma exigência, se ele solicitou uma exigência menor, é óbvio que se houve uma exigência maior, da mesma forma, terá direito ao benefício, tá? Então, se ele desistir por vontade própria, ele tem direito ao benefício. E se foi um terceiro que o orientou? Então, por exemplo, no arrependimento eficaz, o indivíduo acabou de efetuar todos os disparos na vítima, jogou a arma na cabeça, pisou na cabeça dela, passa a mão no celular e liga para um de vocês, advogado ou advogada dele. Fala, doutor, acabei de fazer isso. Aí vocês, do outro lado da linha, como advogado, falam, pelo amor de Deus, a vítima já morreu? Ele fala, acho que ainda não. O advogado ou advogada fala, olha, então socorre imediatamente. Fala, por quê? Porque você vai ter um belo de um benefício se você fizer isso. Ele fala assim, mas ainda dá tempo? Não sei, ele está vivo, socorre, leva ele para o pronto-socorro. Depois eu te oriento o que vai acontecer com você. Tá bom, desliga o telefone, passa a mão na vítima, leva ela para o hospital e ela não morre. Pronto, ele fez aquilo orientado pelo advogado, mas isso é voluntário? É. Foi espontâneo? Não foi. Mas o legislador exige espontaneidade? Não, exige voluntariedade. Ok? Entenderam isso? Precisa ser só o advogado, tá? Pode ser qualquer outra pessoa que o tenha orientado, aconselhado, pedido. Pode ser, inclusive, a própria vítima. Né? Ele efetuou um disparo, a vítima já caída lá no chão, sem ser alvejada, ele fala, pelo amor de Deus, não me mata que eu tenho família para cuidar. Ele fala, nossa, isso agora tocou no meu coração. Tá certo, não vou matar você mais não. Vira as costas e vai embora. Tá? Houve espontaneidade? Não. Houve voluntariedade? Houve. É isso que o legislador quer? Então, perfeito. Você preencheu o primeiro requisito, ok? Vamos analisar o segundo requisito. O segundo requisito também vem inserido no artigo 15º, que essa desistência ou esse arrependimento, além de voluntário, precisa ser também eficaz. Então veja, eu efetuei 3 disparos contra a vítima
E a hora que eu tenho ainda a possibilidade do quarto, do quinto, do sexto, eu desisto, falo, não vou efetuar mais. Mas o segundo disparo eu já matei a vítima. Essa desistência minha gera algum efeito jurídico para aquele indivíduo? Nenhum. No segundo disparo ela já estava morta. Portanto, eu atingi no segundo disparo a consumação. Logo, a minha desistência, ainda que eu tenha outros meios de execução à disposição, não tem mais valor legal nenhum, porque o crime já se consumou. Okay? Portanto, precisa ser eficaz. Eu preciso parar no terceiro disparo, que é o exemplo que eu dei, tendo ainda o quarto, quinto, sexto, e a vítima não morrer. Tá? Porque é óbvio que se com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro disparo ela já está morta, não adianta mais eu desistir, porque aí a minha desistência não é mais eficaz e ela precisa ser eficaz. O arrependimento é a mesma coisa. Realizei todos os atos de execução contra a vítima. A hora que eu terminei de realizar todos os atos de execução, eu me arrependi, apanhei a vítima, botei no carro, levei para o pronto-socorro. A hora que eu dou entrada no pronto-socorro, o médico plantonista vira e falou assim, olha, infelizmente ela já chegou aqui morta. Ou seja, houve o arrependimento? Houve. Mas ele foi eficaz? Não. Você terá direito aos benefícios do artigo 15º do Código Penal de forma alguma. Ah, professor, mas pode ter direito a uma circunstância atenuante? Pode, isso pode, nós vamos ver mais adiante. Mas em relação ao arrependimento eficaz, não. Tá bom? Esses são os dois requisitos importantes. Voluntariedade na desistência e no arrependimento, eficácia quanto à não consumação do crime na desistência e no arrependimento. Tá? São elementares lá no tipo do artigo 15º do Código Penal. Tá bom? E a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ela é considerada aí uma causa de exclusão da adequação típica do crime tentado. Tá? Significa que nas duas figuras, desistência voluntária e arrependimento eficaz, já estava configurada a tentativa. Mencionei para vocês naquela diferença. Tá? Igualzinho a tentativa, já está nos atos de execução. Ingressou nos atos de execução, eu já tenho tentativa, pelo menos. Tá? Mas quando ele muda de ideia, quando ele desiste, interrompe a ação, ou ele muda de ideia e socorre a vítima, nos exemplos que eu mencionei, ele afasta, o legislador afasta nesse momento, fala, opa, pera lá, o teu arrependimento, a tua desistência, com isso eu vou afastar a tentativa, deixa a tentativa de lado aqui. Então para aqui, é como se você não tivesse iniciado as fases de execução, você vai responder só pelos crimes anteriormente praticados. Ok? Paramos aqui. É aquele primeiro videozinho com a sequência deste daqui. Vamos no próximo falar do artigo 16 do Código Penal.